A Maria Silvia contesta ainda a tese que postula a existência de formas sociais que pertencem a diferentes épocas, feudalismo e comunismo primitivo, por exemplo, e o dualismo que concebe o atraso não mais como obstáculo, mas como funcionalmente estimulador do moderno. Então ela faz alguns questionamentos, aquela ideia bastante conservadora das etapas a que nós nos referimos, conservadora, embora desenvolvida pelos marxistas, da evolução da história brasileira, utilizando aquela caixinha criada pelos marxistas para compreender o desenvolvimento histórico da Europa, que coloca aquelas etapas de o modo de produção primitivo, que seria um comunismo primitivo, o modo de produção asiático, o escravismo, o feudalismo, o capitalismo, enfim, o socialismo. Então, ela questiona esse modelinho que acha insuficiente para explicar toda a sofisticação do desenvolvimento econômico histórico do Brasil. E critica também esse tal dualismo, né, que classificaríamos como o dualismo, que concebe o atrasado, né, que classifica o Brasil como atrasado e que seria um obstáculo para o funcionamento estimulador do moderno. Então essa ideia, primeiro se questionar essa ideia do que é atrasado, do que é adiantado. Segundo, esse suposto atraso, ou seja, algumas peculiaridades da economia e da organização social do Brasil, se isso seria realmente o contrário, o impedimento ao advento do que é moderno, ou seria estimulador desse moderno. Então ela faz essa reflexão. Desculpa. Ela qualifica a escravidão como uma instituição submetida a outras determinações que lhe imprimiram o seu sentido. Então a escravidão ela não existiria por si só para Maria Silvia. Ela estaria submetida a outras determinações, e aí a outras determinações a gente pode dizer que é o advento do capitalismo e na sua versão inicial, que é o mercantilismo, que é o colonialismo, e com todas as consequências que já nos referimos do sistema colonial estabelecido, que tem na escravidão um grande pilar. E ela detecta isso também, que a escravidão ela não existe por si só. Ela está submetida a uma outra lógica, uma lógica maior, que aí nessa lógica, na minha compreensão, é o sistema capitalista. Ela contesta a possibilidade de conceituar um novo modo de produção a partir da presença do escravo e a ideia do latifúndio como algo internamente feudal e externamente capitalista, que são aquela tese que já nos referimos de Nelson Werneck Sodré e alguns outros marxistas que procuram estudar o Brasil a partir daquelas etapas que seriam adequadas para a Europa, mas não necessariamente aqui. Ela contesta também as teses dualistas que apontam populações marginais de sobrevivência arcaica, ora apontadas como obstáculo ao desenvolvimento capitalista moderno, ora como espaços funcionais e complementares a esse. E aí ela discute principalmente, aqui nesse caso, ela refuta principalmente Caio Prado Júnior, que classifica, como já nos referimos, esses pobres livres como inúteis e inadaptados. Então ela questiona essa classificação, esse desprezo por esse setor, e aí ela contesta o desprezo não só por conta de que isso leva
a injustiças sociais, mas principalmente por ser uma análise, na compreensão de Maria Silva, equivocada, porque esses segmentos tiveram sim um protagonismo no desenvolvimento econômico capitalista moderno e em alguns momentos, alguns autores apontam esses setores como espaços funcionais e complementares ao capitalismo, e ela acredita que é mais do que isso, que eles foram mais do que isso. Né? Eles foram, sim, um elemento importante do desenvolvimento do capitalismo na condição de trabalhadores livres na ordem escravocrata, né? Que é o título do seu livro, Homens Livres na Ordem Escravocrata. Ela afirma, por outro lado, que houve no Brasil uma formação sui generis, de homens livres e pobres que não foram integrados à produção mercantil, a rigor dispensáveis, entre aspas, mas que tiveram importante papel como complementares da economia escravista e até mesmo colaborando com ela. Sustenta que o objetivo para o qual esteve basicamente orientado a sociedade brasileira determinou de ponta a ponta a sua organização. Embora os homens livres e pobres tenham permanecido apartados da produção para o mercado, esse setor localizou-se na estrutura social e definiu o seu destino. Então, este aí é o ponto central sobre o qual ela baseia a sua tese, que esses setores eles tiveram um protagonismo econômico, tiveram importância econômica, contribuíram para o desenvolvimento econômico. Em alguns momentos de forma complementar ao capitalismo mais pujante, à grande produção agrícola escravista, mas, para além disso, o fato deles serem uma quantidade grande comparado ao total da população, o fato de estarem em praticamente todos os espaços da colônia fez com que eles passassem a ter uma importância social grande. E essa importância social, seja na manutenção dessa sociedade, da estrutura, inclusive autoritária da sociedade, seja na sustentação econômica dos ambientes, de vários ambientes ambientes urbanos, na condição de artesãos, de pequenos produtores, de comerciantes, etc., na produção em larga escala e no transporte de mercadorias, como, por exemplo, a importância que tiveram os tropeiros, os marinheiros, enfim, uma série de ocupações que essas pessoas tinham e que fez com que eles passassem a ter uma importância econômica. E, além da importância econômica, a importância social, porque esses segmentos tinham suas contradições. Embora muitas vezes dependesse do sistema escravista todo e vendesse os seus produtos ou serviços para esse sistema, eles tinham contradições com esse sistema. E muitas vezes essas contradições levavam até a que participassem de movimentos de insurreição, ora solidários aos negros, escravizados ou não, ora solidários às classes dominantes. Então, participando desses movimentos, tiveram também importância social e contribuíram, inclusive, politicamente, a partir do momento que se aliavam a este ou aquele grupo político, em especial os grupos políticos das classes dominantes, nas suas disputas internas, nos seus conflitos internos. Então, esses pobres livres tiveram protagonismo significativo na construção da nossa história. Pobres livres esses grupo que era composto por brancos muito pobres, por indígenas aculturados, por negros fugidos com libertações parciais da escravidão,
ou que tinham comprado cartas de alforria, ou que não interessavam para o grande sistema, para a plantation, porque já não eram mais produtivos, ou por serem idosos, ou por terem algum tipo de doença, e assim eram, né, considerados livres por esse sistema. E essa enorme quantidade de grupos compunham esses pobres livres, que, segundo Maria Silvia de Carvalho Franco, tiveram um protagonismo muito grande na economia e do desenvolvimento social.